Olá, como vocês estão? Estava com saudade de vocês, não pude gravar esses dias, mas a gente está aqui para poder retomar nosso estudo. Vamos ao quarto mandamento. Queria dividir esse vídeo em dois porque nós temos muitas informações, então a gente vai estar tratando um pouco, né, a respeito desse mandamento nesse vídeo, mas a gente vai estar fazendo um outro vídeo para publicar no dia posterior, para poder a gente estar aprendendo tudo sobre esse quarto mandamento que foi retirado, né? Anulado, esquecido, no caso assim, né? Esquecido, vou dizer esquecido, porque quando a gente pega lá o Êxodo 20, a partir do versículo 8, quando a gente pega lá, a primeira palavra que Deus usa com o seu povo é lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, que é o dia do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Deixa eu só conferir. Mas o sétimo dia é o sábado, dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho ou nenhuma obra, né? Então, é... isso é muito importante. Se a gente for lá no processo de criação, lá em Gênesis 2, no versículo 1, no versículo 2 também, ele vai falar disso. Vamos lá, que eu vou ler especificamente para vocês que vai ficar mais fácil. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e santificou de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3 agora. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, na criação, Deus estabeleceu o sábado como dia de descanso. E aí eu queria ler um versículo que está lá em Marcos. Eu vou descobrir aqui, vou achar aqui, pelas minhas referências aqui. Marcos capítulo 2, o versículo 27, diz assim, é uma fala de Jesus, né, falando que ele é o Senhor do sábado, mas e aí a fala de Jesus é, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, na criação, Deus estabeleceu o sábado. E quando ele tira o povo do Egito, o povo está tão entranhado assim com a cultura, né, egípcia, com a adoração a outros deuses, com uma alimentação inadequada, né? Então, assim, eles estão todos contaminados, não só no físico, mas também assim no mental. Então, assim, Deus ele vai trabalhando ali no deserto, vamos dizer assim, uma desintoxicação do povo. E aí, quando ele vai pronunciando os mandamentos, né? Os 10 mandamentos mais especificamente, né? Quando ele chega no quarto mandamento, ele diz assim: lembra-te. Se ele diz lembra-te, a palavra lembro, lembrar, vem de lembrar, né? O verbo lembrar é uma ação. Então significa que isso já existia. Se já existia, significa que havia caído no esquecimento deles, né? Porque não só pela cultura, mas assim, quando eles saíram do Egito, eles eram escravos. O escravo, ele não tem dia, ele não tem hora, né? Ele só vive a serviço do seu Senhor, né? Então Jesus queria tirar isso de dentro deles, né? Então ele falou, ó, se vocês não estavam guardando o sábado, agora é o momento. Vocês vão se lembrar que o sábado foi criado por causa de vocês. E vocês vão guardar esse dia, porque esse é o dia de descanso. É o dia em que o seu corpo deve parar, a sua mente deve parar para poder adorar o Senhor. E isso não deve acontecer apenas com você. Ele vai falando
nos versículos seguintes, que ele fala, olha, você não vai fazer nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E o que é santificar? Santificar é tornar algo sagrado. E o que é algo sagrado? É algo que você, vamos dizer assim, né, na minha maneira, acho que de entender, é algo que você não toca. Aquilo é tão sagrado que você não mexe, não profana, né? Então Deus ele vai trazendo à memória do povo tudo que ele fez. Ele falou, olha, eu como Deus criei, trabalhei 6 dias, mas o 7º dia eu como Deus descansei, para ensinar que vocês também precisam descansar. Vocês precisam descansar. Ele é Deus, ele não cansa. Mas nós seres humanos cansamos, e ele sabia que a gente iria precisar disso, né? Ele criou o sábado porque ele sabia, Deus conhece o fim desde o princípio. Então ele sabe, em Apocalipse, mas tem uma outra passagem, agora eu não me lembro, que ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, né? E isso é muito, muito interessante, né? É muita coisa para nossa mente limitada. E então, aqui no capítulo, acho que é o 32, de 31, no capítulo 31, os versículos 12 até o versículo 17, mas tem um antes. Eu só vou achar aqui para vocês, porque são coisas bem interessantes. No capítulo 23, Deus ele traz uma nova referência sobre o sábado, falando que ele fez o mundo em 6 dias, mas o 7º é o dia de descanso, que todos devem parar para que nós possamos o adorar, né? E aí ele fala que isso deve ser estendido aos nossos filhos, aos nossos animais e às pessoas que nós recebemos dentro de nossa casa. E quando estamos na rua, a gente deve estender isso para quem está ao nosso redor, né? Mas no capítulo 31, dos versículos 12 ao 17, ele vem falando sobre o que é o sábado. Ele fala que o sábado é um sinal entre ele e o povo dele, né? Ele diz aqui, ó, certamente, o versículo 13, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e a vossa geração, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E aí ele vem falando mais a respeito, né? E aí o versículo 17 ele diz aqui, entre mim e os filhos de Israel, e é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento, né? Então ele fala, o sábado é sinal para sempre entre eu, Deus, e o meu povo, os filhos de Israel, né? E nós, por sermos, né, descendentes espirituais, né, de Abraão, nós entramos, né, recebemos parte dessa promessa quando nós guardamos, né, os mandamentos do Senhor, incluindo o sábado. Quer ver algo interessante? A gente encontra isso lá em Ezequiel 20, Ezequiel capítulo 20, a gente normalmente usa só o versículo 20, mas na verdade, antes do versículo 20 tem outros falando sobre o sábado, que diz assim, ó, versículo 12.
Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Foi o verso que a gente acabou de ler lá em Êxodo 31. E aí Deus vem falando assim, ó, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Gente, você tem noção do que é isso? Se você guarda os mandamentos do Senhor, você viverá. Né? Cristo fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a gente só pode ter vida em abundância quando a gente obedece ao Senhor. E obedecer aos 10 mandamentos faz parte, né, da nossa vida para que a gente tenha uma vida prolongada, não somente aqui nessa terra, mas na Nova Jerusalém, na Canaã, né, que a gente deseja, almeja entrar um dia, né? E aí ele termina dizendo assim, ó, e profanando grandemente os meus sábados, né? Então, o pessoal começou a se rebelar e profanar os sábados, né? E então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas e toda vez que isso acontecia, a maneira de consumir aqui, Deus ele dispersava o povo, né? Ele levava, Deuteronômio 28 fala isso, sobre as bênçãos e as maldições. Se o povo fosse obediente aos mandamentos do Senhor, eles teriam aquela terra que manava leite e mel, a terra ia manar leite e mel, e eles não seriam subjugados. Mas, se eles deixassem de obedecer aos mandamentos do Senhor, eles seriam levados cativos, eles seriam oprimidos, várias coisas iriam acontecer. Tanto que, às vezes, a gente for olhar, parece que a lista de maldição, ela é maior do que a de bênção. Não que as bênçãos sejam poucas, na verdade, é infinitamente maior do que as maldições, mas ele vai falando de forma tão clara que, tipo assim, ele não precisa destrinchar. Você vai ser próspero em tudo que você tocar, você vai ser próspero em tudo que você falar, e você vai ser próspero em saúde, vai ser próspero em vida, né? Então, é bem entendido. O versículo 16, assim, ó, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração estava após ídolos. Que ídolo tem desviado a sua atenção do Senhor? Que ídolo tem desviado, né, você para poder profanar o sábado do Senhor? O versículo 20 diz assim, ó: santificai os meus sábados, pois serviram de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a gente vai parar por aqui no vídeo de hoje. E eu quero lembrar vocês que quero pedir vocês que reflitam sobre isso e que estudem, né, a respeito disso. A gente deve santificar o sábado, porque o Senhor o santificou, o Senhor o consagrou, o Senhor Deus, né? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima.